Boa noite, pessoal, aqui é o Miguel da Lambretec e eu estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês. E hoje eu quero aproveitar que a gente está fazendo manutenção numa lambreta, uma X175, que foi restaurada em outra oficina e o dono procurou a gente porque o motor não estava funcionando. Então a gente vai fazer o motor todo novo e na parte do grupo térmico esse motor não estava original. Ele estava com um virabrequim da LI 150 e um pistão macete 175. E a gente vai colocar o grupo térmico todo original. Então vai ser virabrequim, biela e pistão da X175 com a caixa da 150, que é o que já está nessa lambreta. E inclusive essa é a configuração que eu mais gosto de fazer. Grupo térmico da X175 com a caixa da 150. E aí a gente tem a opção da transmissão, embreagem, né? A gente pode colocar um pinhão 14, que seria o original da X175, ou a partir do 15, é opcional, que a gente ainda vai decidir no caso desse projeto. E na parte da embreagem, a original da X175 seria a embreagem com amortizador, que no caso essa lambreta também não tinha mais. Isso tudo a gente vai planejar ainda como vai fazer. Mas então vamos partir para o que interessa no vídeo aí, que seria a avaliação das peças. E se eu conseguir, eu vou ir dando algumas dicas para vocês, fazer o serviço em casa, né, avaliar em casa, ver qual que é a situação das peças que se encontra lá. E daí eu digo se é interessante substituir, se dá para trabalhar. Tem alguns serviços aqui que foram feitos que não foram legais, né? Isso tudo eu vou passar para vocês. Então só deixa eu dar uma mostradinha aqui nas peças. Eu já tenho tudo aqui mais ou menos separado. Então a gente já vai começar a falar sobre isso. Eu acho que eu vou ajustar a câmera aqui assim, vai ficar bom. Então, vamos começar pela parte de cabeçote, né? Aqui a gente tem um cabeçote de lambreta LI que foi trabalhado para a 175, né? No caso o macete 175. Como é que a gente sabe que é um cabeçote de 150? Aqui no caso eu já sei que é um de 150, porque eu vejo que foi mexido na câmara de combustão, né? E sem rebaixo. O cabeçote da X175 tem um rebaixo além desse acabamento, né? E o outro jeito seria por aqui. Ali vocês podem ver que tem um 150 timbrado no cabeçote. Se fosse da 175, estaria um 175 ali. No cabeçote, a gente tem umas coisinhas para avaliar aqui. Eu vou fazer aqui um negócio aqui para indicar os locais para vocês verem. Aqui no caso, o que a gente tem que avaliar? Como é um cabeçote de X175, aqui deveria ter um rebaixo, além desse trabalho na câmara de combustão, né? E esse rebaixo, ele tem que estar bem centralizado, né? Nessa parte aqui e com a profundidade certa. E a partir dali a gente trabalha a taxa de compressão, né? A gente faz o acerto da taxa do motor. E aqui outra coisa, né? Como eu falei, a parte de centralização. Como a gente pode ver, estava fora da centralização. Então, foi feito o trabalho mais nesse sentido aqui, né? Então, nessa parte aqui, deveria de ter sido trabalhado menos em relação a essa aqui. Como a gente pode ver pela carbonização, né? Na parte do cilindro, aqui a gente tem um cilindro que era de 175 já provavelmente, né? E ele só foi aumentado o tamanho do buraco. Aqui tem boas transferências, a gente pode ver que tem boas transferências nessa parte também. As transferências aqui internas, a gente pode ver que não foi feito nenhum tipo de serviço, elas estão pequenas e sem acabamento, que poderia ter sido feito um acabamento. E esse cilindro está com bastante risco aqui dentro, né? Esse cilindro aqui no caso, a gente vai fazer a substituição dele, porque a gente já trabalhou um outro, que já vem de conversas com o cliente, né?
de alguns dias atrás. A gente conversou com o cliente o que ele queria, a gente já fez um cilindro certinho conforme ele quer. Inclusive a gente está com 3 motores que vão ser na mesma configuração, que estão sendo trabalhados ao mesmo tempo. Então vamos ter 3 motores iguais, só na parte de pinhão e embreagem que a gente não sabe ainda. Então esse a gente vai substituir. É importante olhar para ver se tem riscos ou não e a carbonização, né? E essa questão das transferências ali. Outra coisa, vamos para virabrequim. Aqui a gente tem o virabrequim. Este virabrequim aqui é um virabrequim ainda original, como a gente pode ver pelo pino, né? E esse virabrequim simplesmente ficou destruído. Tanto o rolamento de gaiola do pino como o rolamento de gaiola do pino de biela aqui embaixo, os dois ficaram destruídos. Esse virabrequim a gente vai colocar novo, então a gente vai substituir. Na parte de virabrequim eu não vou dar muita ênfase, porque já tem um vídeo próprio para isso. Na parte da embreagem, aqui a gente tem uma flange das molas com eixo. Existiu esse aqui com eixo e sem eixo. Esse aqui eu considero o melhor modelo. Foi feito um trabalho aqui. Vocês podem ver os riscos em cima dessa parte. Foi tentado fazer uma retífica em cima dessa flange, mas ela está toda ovalizada e cheia de riscos profundos. Isso aqui não é interessante, tá? Então é interessante sim fazer retífica, mas tem que ter uma ferramentazinha própria, né? Para a gente poder apoiar e que isso fique bem bacana o serviço. Aqui a gente tem a árvore primária, que é da 150, e na árvore primária o que a gente procura são pedaços faltando, como a gente pode ver aqui, nesse dente. Então é uma árvore que vai ser substituída, e como ela começa a soltar pedaços, a tendência é que isso vai piorando. E a árvore primária também existem 2 modelos. Existe esse aqui, que tem o furo, que é para aquela flange com o eixo, e existe o sem furo, que é para flange sem o eixo. Vamos para a próxima. A corrente dupla, né? Aqui é uma corrente que está bem usada. Então, como é que a gente vai saber que é uma corrente que está bem usada? A gente vai ficar medindo essa folga aqui dos pinos. E aqui a gente pode ver que tem muita folga. E uma outra coisa bem importante de se olhar é a questão de ferrugem na corrente, né? Aqui a gente tem muita ferrugem nessa corrente. Ela já na restauração devia ter sido substituída. A parte de embreagem. Como é que estava montada essa embreagem, né? Ela estava montada nesse formato aqui. Então aqui viria a flange das molas. Aqui está a flange das molas. Tirando a flange das molas, a gente tem um disco, a gente tem um separador, um disco, um separador, mais um disco, mais um separador, mais um disco, um separador trabalhado e uma flange de trava. Mas alguma coisa não está certa, né? Realmente. Aqui só vai a flange de trava. Esse carinha aqui está sobrando aqui no meio. Por que que fizeram isso? Porque a embreagem com certeza estava patinando, né? Não é interessante fazer isso aqui, tá? Ainda mais que foi tirado as travas internas aqui desse separador. Então esse disco está trabalhando ferro no ferro. Junto com esse aqui e junto com o disco, né? Que tava... Num lado vem a flange trava, no outro lado vem o disco. Então na hora que você estava acionando a embreagem, estava trabalhando ferro no ferro. Então ficou pior do que já estava, né? Por que essa lambreta estava patinando a embreagem? Aqui, se a gente olhar na flange, a parte de cima, vocês podem ver que ela está toda arranhada. Esse arranhado vem do eixo de pedal de partida, que no caso dessa lambreta teve 2 problemas. Um, que o eixo de pedal de partida, na hora de acionar, ele estava entrando para dentro do motor, e segundo, que não foi dado o acabamento no eixo de pedal de partida, que ele precisa de um acabamento, que é para tirar todas aquelas rebarbas e
uma parte no centro lá, que era feito na usinagem dele, na linha de produção. Isso ali tem que sair fora para o motor funcionar bem. Aqui nos separadores a gente tem, tanto nos separadores como na flange trava, de novo uma tentativa de retífica que não ficou legal. Vocês podem ver aqui que ela não está trabalhando exatamente como deveria, né? Tá vendo? Tem essas falhas aqui, isso formou vincos e não permite que o óleo saia. Então, a retífica é interessante, eu faço cada vez que eu desmonto, mas não dessa forma aqui. Esse aqui foi feito, colocado em cima de um balcão e trabalhado com uma lixadeira. Não é dessa forma que se faz, tem um gabarito, tem uma forma certa, tem alguma avaliação que você precisa fazer de empenamento e tal, né? Pode ser que eu fazendo a retífica desse separador descarto ele por estar empenado, por ter alguma falha, né? Então tem que ter essa atenção aí. No outro videozinho a gente discute melhor essa parte. Campana da embreagem. Esse aqui é uma peça maciça, tá? Foi feito de uma peça só. Isso aqui eu acredito que seja a peça de reposição indiana. É uma peça muito bem feita, bem reforçada, mas eu não aconselho, porque ela é extremamente pesada. Essa peça aqui deve estar pesando mais de 1 kg. Isso aqui no funcionamento do motor vai gerar uma vibração, vai gerar um desgaste excessivo que não precisa, né? Então o ideal é sempre usar uma coroa original, usada, e aí a gente troca só a campana externa. Aqui no caso não tem como fazer essa troca porque isso é uma peça inteiriça, né? Vamos para a próxima parte. Aqui nós temos a flange da caixa. Na flange da caixa, o que a gente pode notar? A gente nota o rolamento com folga, que tem que ser substituído. Aqui tem um pino guia. Não sei se vocês conseguem ver. Ali, ó, tem sujeira no pino guia, tá vendo? Esse motor foi todo desmontado, foi todo feito e não foi feita uma limpeza nele. Então, olha só. Esse aqui é óleo velho, com ferrugem, com limalha. Então, de que adianta você fazer uma restauração ou um serviço no motor se vai montar com o motor sujo, né? Isso aqui não é interessante. Então, desmontou o motor, abriu o motor, qualquer parte que tu abrir, lava, limpa bem, monta, garante que isso vai estar limpo. Aqui a parte de esticador, não tem muito o que falar. Mas aqui, por exemplo, a gente pode notar um pouco de desgaste no esticador superior. Ainda dá para deixar, ainda funciona bem, tá? Pode manter. Mas se tiver começando a pegar no ferro, troca. Ou próximo, tá? Próximo começando a pegar do ferro, troca. Aqui é o esticador inferior. A gente já pode ver que soltou a borracha, já fez uma bagunça aqui nessa chapa. Então essa parte tem que tomar cuidado. Então, esses aqui, tanto superior como inferior, apesar do superior tá bem, tá bom, a gente vai substituir, vamos colocar o modelo italiano, que ele é em molde injetado, já é um negócio diferente aí. A gente vai apresentar no decorrer dos dias aí na página. Essa aqui é a argoela de calço, a grande, que fica em cima da engrenagem da primeira marcha. Pode ver que ela tem muito desgaste já dos dois lados, então é uma que a gente vai substituir conforme a necessidade. Eixo do flexibloco, o eixo do motor, né? Que é o eixo que passa entre as buchas do flexibloco ou cylinder block. Comprido, modelo comprido, que é das italianas, né? Das primeiras que vieram. É bom, mas tem um porém, porque esse aqui ele tem uma facilidade muito grande de quebrar a orelha do motor. Existem já os modelos mais modernos, tá bem grande, onde eles fizeram a borracha, a parte de borracha bem maior, então absorve muito melhor o impacto, né? E nesse caso aqui não, é a mesma borracha da pequena, da estreita ou da larga, a borracha é a mesma que está lá. Então a força que vai estar exercendo esse eixo em cima das orelhas do motor é muito maior. Então o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar esse eixo para a medida do mais curto e vai substituir essas buchas pelas mais estreitas. E eu aconselho você a fazer isso também.
Se tem a larga, substitui pela mais estreita. A parte de freio, patins de freio aqui, tem o tal do espelhamento que a gente fala. Esses aqui foram feitos os rebites, né? Então já é uma peça que foi recondicionada. A gente vai fazer a substituição por um outro par, né? Que tem já uma lona melhor, de melhor qualidade, né? Mas esses aqui também daria para usar. A gente faz aqui o jateamento com microesfera para tirar esse espelhamento e faz uma lavagem para tirar o óleo e pode montar de novo. Curva de escape. Uma curva de escape original. Essa parte aqui está muito boa, mas aqui está cheia de remendos já. E é uma peça que está bastante enferrujada, então a gente vai substituir também. Na curva de escape é bem interessante procurar por furo, ver se ela tem alguma trinca e tal, e resolver isso aí. Porque vazamento em curva de escape, marmita de escape, para qualquer motor 2 tempos é problemático, vai perder força. Vamos dar uma aceleradinha aqui. Engrenagens, aqui a gente vê que já foi feito algum trabalho. Engrenagem de quarta marcha, você vai procurar esse tipo de defeito, ferrugem e tal, vai substituir se tiver problema. Isso vai passar para todas elas, tá? Se tiver faltando um pedaço de dente, também é importante substituir. Aqui também a gente olha se está bem inteiro e também vê como é que está a situação da folga aqui com o eixo traseiro, né? O rolamento traseiro, a gente também tira o retentor fora e vê como é que está a situação. Aqui também vocês podem ver que foi usado cola. Essa aqui é a única parte na labreta onde vai silicone, não vai cola. Essa cola aqui é cola de motores a diesel. Isso aqui é muito complicado de tirar. No bloco de alumínio estraga bastante. Aqui o ideal é colocar um silicone para junta semi-secativo, tá? Aí você passa só nessa parte externa aqui do rolamento e encaixa lá. Só. Único lugar que vai cola. O resto, graxa, tá? Graxa de alta temperatura. Rolamento, não vou falar, mas rolamento a gente substitui, né? Aqui já tem folga, rolamento de segunda linha. Nós vamos colocar um rolamento de primeira linha com mais folga, para quando o motor estiver trabalhando aquecido, ele tá bem ajustadinho. Aqui o eixo traseiro, a gente vai procurar por desgastes, pedaços faltando. E aqui no caso vocês podem ver que tem um problema com o anel de vedação, né? Foi colocado muito grande e isso aqui é uma coisa que aparece muitas vezes e a gente substitui pelo tamanho correto, né? Também vou fazer um vídeo falando só de eixo traseiro que vai ser legal. Pistão, você vai ter que ver, por exemplo, aqui tem riscos, né? Esses riscos não são interessantes. Aqui a gente vê a carbonização, tem pouca, mas a gente vai substituir. Aqui nós temos um probleminha grave, né? Cola no retentor em áreas que não deveria ter cola, né? Que é silicone no caso. Aqui no caso a gente tem um retentor BRG, que é o retentor interessante para ter nessa flange aqui. Não tem sentido de rotação, mas com certeza estava escapando vedação, estava escapando compressão aqui ou puxando óleo da caixa. Aí foram lá e resolveram com silicone. Será que resolveu? Com certeza não. Não vai silicone nessa parte aqui, tá? E na parte de retentores vocês têm que ver se vão colocar um BRG sem sentido de rotação, como esse aqui, aí tá certo. Ou vai colocar um BR, que daí também pode montar assim. Ou vai colocar um BRG com sentido de rotação, que daí vai montado com a mola pro lado da caixa, tá? Mas isso são detalhezinhos que você vai ver na descrição do pacote e vai pegar e olhar na tabela para ver o tipo de aplicação. Eu acho que foi mais isso aqui. Daí aqui na flange a gente também vai fazer um serviço, um trabalho, né? Avaliar tudo, fazer solda onde precisa. Aqui nas porcas do cabeçote, como vocês podem ver, elas começam a ficar abauladas, então elas perdem a face reta. Essa face a gente vai fazer reta de novo e vai dar acabamento na parte do furo, né? Para poder ter um bom aperto. E aqui temos o eixo de seletor. Aqui a gente vai
fazer um trabalho também, trocar os mateletes. Temos mateletes sob medida. E a princípio seria isso. Esse aqui é um vídeo mais explicativo, mais bem superficial, vamos falar assim. E mais pra frente a gente vai avaliando cada ponto separado. Beleza, pessoal? Valeu!